De fato, amigos, quando a gente observa a leve possibilidade de Judas estar presente naquela refeição noturna, isso pode causar uma estranheza muito grande, principalmente para quem é ou foi testemunha de Jeová e tem a sua mente fortemente doutrinada a acreditar piamente em tudo que o corpo governante diz. Mas basta a gente analisar com calma. Será que é algo tão assim terrível o fato de Judas estar presente ali? Será que a presença de Judas inviabilizaria a instituição da refeição noturna por parte de Jesus? Será que Jesus teria obrigatoriamente que dispensar Judas para poder instituir a refeição noturna? Interessante que o apóstolo Paulo, ele nos lança luz sobre esse aspecto, porque quando a gente pensa assim, mas Judas era indigno. De fato, Judas era indigno. Mas se você pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, 1 aos Coríntios, no capítulo 11, você vai observar, lendo com calma, que o apóstolo Paulo vai falar ali de pessoas que tomavam dos emblemas, que participavam da comemoração da refeição noturna do Senhor de forma indigna. E interessante, quando ele chega aqui no versículo 27, em que ele diz assim: consequentemente, quem comer o pão ou beber o copo do Senhor indignamente será culpado com respeito ao corpo e ao sangue do Senhor. E no 29 ele ainda complementa: pois quem come e bebe julgamento contra si mesmo, se não discernir o corpo. Perceberam? Então, havia pessoas que tomavam dos emblemas, que participavam indignamente. E isso não inviabilizava, isso não anulava o significado da refeição noturna do Senhor, em hipótese alguma. Conforme o apóstolo Paulo mostrou, aquela pessoa que participava indignamente trazia condenação para si mesma, para si própria. Então foi isso que pode muito bem ter acontecido com Judas naquela noite. Judas era indigno? Sim, mas ao participar dos emblemas indignamente, ele trouxe condenação para si mesmo. Isso não impossibilitava a realização, a presença dele não impossibilitava a realização da refeição noturna, mesmo porque Jesus estava, por meio daquela instituição ali, estabelecendo um benefício, estendendo, oferecendo um benefício para toda a humanidade. E esse benefício qual era? Quando Jesus disse: vocês vão comer e depois beber o vinho em vosso benefício. Que benefício era esse? Ora, o benefício, o próprio Mateus, ele especifica no seu relato paralelo da comemoração ou da refeição noturna, aqui no capítulo 26 de Mateus, porque Mateus diz isso claramente, ele fala o benefício e qual é esse benefício. Então ele diz aqui, Mateus 26, versículo 28, pois isto significa meu sangue de Jesus, do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Percebeu, amigo? Então, o benefício que Jesus estava estendendo ali era o perdão de pecados. Participar daqueles emblemas era para a pessoa, no sentido da pessoa aceitar esse benefício. Mas se a pessoa fosse indigna desse benefício, a pessoa estaria trazendo condenação para si própria. Foi isso que muito bem pode ter acontecido no caso de Judas. Ele trouxe condenação para si próprio. Mas isso não inviabiliza o benefício que Jesus colocou à disposição de todos. E esse benefício realmente foi feito pelos pecados do mundo inteiro. Conforme 1 de João, o apóstolo João mostra isso claramente na sua primeira carta, né? Vamos ver. O texto é bem conhecido. Ali em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 2, quando ele diz: e ele, Cristo,
É um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Percebeu? Então, quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do vinho, na comemoração da morte de Cristo, nós estamos aceitando o benefício que Ele está nos estendendo, que é o perdão de pecados. E isso tem a ver com a nossa própria salvação, com a vida eterna que Deus nos promete. Portanto, se nós queremos ter uma consciência limpa perante o Criador, nós devemos demonstrar por ações que nós queremos esse benefício para nós. E de que maneira nós vamos demonstrar isso na refeição noturna? Por pegar o prato com o pão, olhar para o prato e passar para a pessoa que está do nosso lado, como fazem as testemunhas de Jeová? Ou por pegar a taça de vinho, o copo de vinho, né, e não participar, não beber, passar para outra pessoa? É assim? Como é que Jesus disse que seríamos beneficiados? Porque ele falou, em vosso benefício. Então, como é que esse benefício vai chegar a nós? Se nós não fizermos aquilo que Jesus determinou, comermos e bebermos. É muito importante, é de suma importância nós pensarmos nisso. O detalhe, a questão técnica, se Judas estava ou não estava presente, é irrelevante. Só torna-se importante realmente esclarecer esse assunto para mostrar que o corpo governante não quer que as coisas sejam vistas dessa maneira. Por que ele não quer? Por que ele prefere fazer uma montagem de contextos diferentes, de evangelhos diferentes, para a sua doutrina particular? Porque dessa maneira ele enfatiza a doutrina de duas classes de cristãos. E ao enfatizar a doutrina de duas classes de cristãos, ele fortalece também a sua liderança, a sua autoridade eclesiástica sobre mais de 7 milhões na face de toda a terra. É importante que nós tenhamos isso em mente. O corpo governante manipula as testemunhas de Jeová sinceras e as fazem até mesmo negar o benefício maior que Jesus coloca ao nosso dispor, que é o perdão dos pecados, pelo meio do qual nós poderemos ser salvos. Obrigado pela sua atenção.